Fala, turminha! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de outubro da nossa carteira pública de renda variável. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos ver onde colocar o seu dinheirinho para trabalhar para você mesmo. 27 de outubro, vamos lá. Se você está caindo aqui de paraquedas, vamos ter uma pequena contextualização em para que esse vídeo existe. Vou te falar sobre os objetivos dessa carteira pública, vamos ver a avaliação da performance dela até o dia de hoje, o que compõe essa carteira e, claro, qual ativo entrará esse mês, ou se a gente vai apenas aumentar a alocação em um determinado ativo que já acompanha a carteira. Se você está começando do zero e não sabe sequer como executar as ordens de compra e venda dentro de uma corretora, você vai ver comigo aqui ao vivo como que isso é feito e como é simples também. E claro, vamos encerrar falando dos próximos passos para o mês de novembro. Vamos lá então. Essa carteira eu criei aqui dentro do Missão Liberdade Financeira com o maior objetivo de desmistificar o mundo dos investimentos. Eu quero te provar todos os meses como isso é simples, para que você consiga fazer por si só e não ter que ficar dependendo de ordenzinha de gerente ou de assessor de investimento, que infelizmente pode ter um duplo viés, pode ter um conflito de interesse e te induzir a investir em produtos que eventualmente pode não ser o melhor, tá? Eu quero te mostrar um ponto de vista imparcial. Eu sou apenas um professor de educação financeira, faço meus investimentos de forma particular, junto com os nossos alunos aqui. Eu não tenho nenhum tipo de comissão por um produto A ou produto B. É uma análise absolutamente imparcial sobre os produtos disponíveis que tem no mercado hoje, sobre os produtos de investimentos, né, que tem no mercado hoje. Eu quero te mostrar com o famoso skin in the game, com minha pele em risco de fato. É o meu dinheiro, eu tirei 10 mil reais para fazer esses investimentos, colocando R$ 1.000 todos os meses. Estou te mostrando na prática, com o meu próprio dinheiro, então isso eu imagino que te dá um pouco mais de conforto, considerando que quem vos fala está fazendo isso com dinheiro de verdade, né? Importante frisar, isso daqui é uma carteira de renda variável apenas, tá? Não representa uma carteira global. Toda carteira de investimento deve ter uma parcela em renda fixa e uma parcela em renda variável. Independente do investidor, a pessoa mais arrojada, ela deve ter uma parcela em renda fixa também, como na sua reserva de emergência, por exemplo. Então, aqui estamos falando apenas de renda variável. Não confunda as coisas em hipótese alguma. Construa uma carteira espelhada nessa aqui, que é para fins didáticos, para o seu mundo real. Não, não pode. Tem que ter renda fixa também. Qual é a lógica desse quadro que eu abri com vocês aqui? A gente começou no mês de agosto com aporte de 10 mil reais. Todos os meses eu venho colocando mais R$ 1.000. E nós temos um objetivo de chegar em 100 mil reais num prazo de aproximadamente 5 anos. Eu quero construir isso aqui junto com vocês, fazendo todos os meses juntos e te mostrando ao longo desse período como seria um caminho razoável para que você construa os seus primeiros 100 mil reais de investimento, mostrando novamente um ponto de vista imparcial apenas em renda variável. E já já a gente vai falar aqui agora na avaliação de performance por que o momento de hoje é ideal para você já começar, tá? Vamos lá. E se você gostou do que viu até aqui agora, né, tá fazendo sentido, já se inscreve aí no canal e deixa o like, isso é muito importante aqui pra gente no Missão Liberdade Financeira. Vamos lá. Performance da nossa carteira até o dia de hoje. Quando a gente olha aqui nesse mês, comparando com o Ibovespa, que é o que deve ser comparado ativos de renda variável, né, com o nosso índice da Bolsa, note que, com muita humildade, eu digo que a gente está dando um banho no Ibovespa, que na verdade está negativo, né, rendendo menos 0,35%, e a nossa carteira está fechando o mês rendendo 3,5% praticamente. Então, isso é um motivo de muita alegria, considerando a nossa estratégia aqui, verificar uma performance dessa, né? E é bom para todo mundo, bom para os nossos alunos, bom para você que está assistindo. Agora, quando eu falei pouco tempo atrás que o momento de começar é agora, eu gosto de mostrar sempre essa performance quando comparado com o CDI. Hoje está muito gostosinho, está confortável tirar 1% ao mês de rendimento na renda fixa. Selic a 15% nos proporciona isso com muita tranquilidade e muita segurança. Contudo, isso não é eterno. A Selic, em algum momento, vai voltar para patamares inferiores a 10% eventualmente, voltando ali para 7%, 8%, porque não 5%, 6%. Quando é a variável que não tem jeito de adivinhar. Mas fato é, isso já aconteceu inúmeras vezes
para trás na nossa história. Isso nada mais é do que o ciclo de mercado se repetindo. Eu vi isso em 2016, eu vivi isso em 2016 para 2017, esse último ciclo de queda da Selic. À época, Missão Liberdade Financeira ainda não existia, eu senti isso apenas na minha vida privada, na minha carteira física, vendo. A gente gosta de dizer que nesses momentos de queda da Selic, até tijolo voa, tudo quanto é porcaria de papel que tem na Bolsa de Valores está subindo muito. E isso já começa a acontecer só de o mercado sinalizar que ela vai começar a cair, possivelmente a partir do ano que vem, desculpa, tá? E eu deixo isso aqui para te mostrar isso. O CDI está muito legal, 1% ao mês. Mas note que nossa carteira já tirou 12% nesse período de 3 meses. Isso, gente, é um valor absurdo. É 4 vezes mais a performance do CDI, com risco bastante calculado. A renda variável a gente tem que pensar de médio e longo prazo. Poderia estar aqui agora eu mostrando para vocês 10% negativo, a renda variável assim. Mas o momento de ciclo de mercado que a gente está passando tem características enormes para mostrar que nos próximos 2, 3, 4, 5 anos a renda variável vai andar muito, muito acima do CDI, inclusive. Só que a hora de começar a se posicionar e montar a carteira fazendo os aportes todos os meses é agora, porque daqui 1 ano, 2 anos, ela vai estar muito mais cara, por consequência a performance não será tão atrativa quanto quem se posicionar anteriormente, tá? Bom, dito isso, composição da carteira. Nós fechamos o nosso mês de setembro com essa composição, tá? E a gente ainda está no processo de colocar mais ativos na carteira. Eu acredito que até o final do ano, mais tardar no início do ano que vem, a gente já vai ter colocado todos os ativos que a gente queria dentro da nossa carteira e a gente vai chegar a um momento que todos os meses é apenas aumentar os aportes, rebalanceando a quantidade de dinheiro dentro de cada um desses ativos. Uma carteira de renda variável não precisa ter mais do que 13, 15 ativos, mas a gente ainda está nesse momento. De modo que aqui a gente tem a separação dos principais grupos que eu gosto de investir, são grupos perenes, sólidos, que tem um risco bastante reduzido. E o que a gente vai fazer nesse mês é aumentar a nossa exposição no grupo de energia. A gente vai colocar Petrobras na nossa carteira, tá? Uma exposição aqui de mais ou menos 7,5% perante o global. Por que Petrobras, Thiago? Vamos lá. Qual é o pano de fundo para a escolha desse ativo agora? Primeiro, a energia estava com exposição pequena, apenas CEMIG, que ainda não andou muito, está ali com a performance próximo do 0 a 0. E a Petrobras está vivendo um momento interessante, embora, se você está me acompanhando desde o começo, você viu lá, quando a gente fez a nossa posição em Banco do Brasil, que eu não queria, naquele momento, aumentar a nossa exposição em empresas estatais. Há um risco considerável do atual governo que não é lá muito chegado a boas práticas fiscais e de administração, sendo bastante eufêmico na minha fala. Mas, de lá para cá, uma coisa mudou. A exploração lá na foz do nosso rio Amazonas, ela está se tornando realidade, a questão lá da margem equatorial. Isso traz uma perspectiva de aumento de produção, aumento de faturamento para a Petrobras e casa com um momento futuro que a gente já tinha a previsão de uma queda na produção, com o ciclo do pré-sal, com a previsão de se encerrar ali em 2029, 2030. Então, esse é um fator fundamentalista que está caminhando muito bem para se concretizar, e isso me agrada muito, é a hora de posicionar com antecedência. A hora que a margem equatorial acabar de virar realidade e começar de fato sair dali os primeiros barris, vai ser tarde para se posicionar. E o outro lado, do ponto de vista de análise técnica, note que a Petrobras está num patamar de suporte muito relevante, na casa ali dos R$ 29. Ao que tudo indica, ela está repetindo isso aqui sempre subindo. É um ponto interessante para a gente começar a montar uma posição também. Claro, prever o futuro, infelizmente, a gente não dá conta, né? Pode ser que ela venha a testar patamares de suporte ainda mais reduzidos. Mas estamos falando da Petrobras, se isso acontecer, a ideia é ir montando o preço médio. É uma empresa que é extremamente robusta e, pensando em médio e longo prazo, que é a ideia de uma carteira de renda variável, ela é sempre para cima, tá? O que a gente tem que fugir sempre, e aí é o que eu falo com os nossos alunos durante as aulas, é comprar topo. Comprar topo é uma regra de ouro inegociável. Então, se a Petrobras estivesse nesse patamar aqui próximo de R$ 40, podia estar anunciando um novo pré-sal e uma nova margem equatorial juntos. Não, não se compra. Topo é perigoso e machuca muito o investidor iniciante. Pois bem,
Aqui agora a gente começa a dividir, tá? Se você já sabe como executar a ordem de compra, isso é muito tranquilo. Muito obrigado por tudo. Só relembro a você, se esse conteúdo fez sentido e você gostou do que viu, acesse aí nos comentários, você vai ver, nos comentários não, desculpa, na descrição do vídeo o link para acessar o nosso treinamento e entender como funciona e fazer parte do nosso treinamento e se tornar um dos nossos alunos. Seguir a gente também no Instagram, isso da mesma forma é muito relevante para a gente. Lá eu posto conteúdos diários de ativos, de educação financeira. E claro, se inscreve no nosso canal também deixando o like.